E vamos que vamos para a revisão agora da nossa aula 51, onde a gente viu uma parte bem legal, que foi o gráfico da função exponencial. Muito bem. Vimos que tem uma particularidade diferente das outras funções, porque as outras vai do real nos reais. Essa daqui vai dos reais, só que tem uma restrição. Tem uma condição. Tira o zero e tira a parte negativa. Olha aí, né? A gente também viu quando ela era crescente, decrescente e claro que a gente vai revisar isso agora com vocês. Olha lá, então. Vamos vendo, então, na parte da função exponencial, na sua terceira saga. É quase uma série isso aqui, né? Vamos lembrar, então, aí que a função exponencial é aquela bonitinha que tem a variável x no expoente. Muito bem, então ela fica do tipo f de x potência igual a elevado a x. Se o x está no expoente, ela é exponencial. Esse a é a minha base, né? E algo me diz sobre ela. Esse a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Também na nossa máquina de calcular, como funciona mesmo? O valor numérico, nós vamos substituir, né, pela letra lá o nosso número desejado. E a partir daí, nós vamos trabalhar a potência, dando ênfase a dois detalhes importantes. Quando eu tiver com a potência e o meu número for negativo, eu vou inverter esse A e vou resolver a potência. E depois vou transformar isso em um número decimal para poder usar no meu gráfico. Muito bem. E o gráfico da função exponencial, quem nos diz se ele é crescente ou não é a nossa basezinha, o nosso A, como nas demais, né? Se o A for maior que 1, ela é crescente. Se o A for entre 0 e 1, ou seja, decimal, ela é decrescente. Não só decimal, né? Porque aqui também pode ser 1,5, pode ser 2, né? Pode ser, só que passou de 1, ela é decrescente, e entre 0 e 1, ela é decrescente. E aí Isso. é muito parecido, mas é diferente. Não toca o eixo X, não passa para abaixo do eixo X, até porque se nem toca, né? Não cruza, então não, né? Fica aqui por um beicinho de pulga, né? E a particularidade, o ponto em comum deles é que ambos vão tocar no ponto 0, 1. Ou seja, então 0, quando o x é 0, a nossa imagem sempre vai ser 1. Sempre vai passar ali no 0. Sempre. Função exponencial sempre vai ter a imagem 1 para y quando o x for 0. E aí a gente lembrou, né? Foi bem legal que a gente lembrou da nossa reta real, né? Onde a gente tinha 0 e 1, né? Os nossos valores, deixa eu botar ela a partir dali, e os nossos valores vão ficar aqui, né? Entre 0 e 1 ou maior que 1, excluindo o 0 e excluindo o 1. Esses valores aqui maiores que 1, nesse momento aqui ela é crescente. E entre 0 e 1 aqui nesse espacinho ela é decrescente. Isso mesmo. E a professora Lúcia destacou uma parte que é muito importante e vocês não podem esquecer. Decrescente vão ser aqueles números entre 0 e 1. Não significa que são os números decimais, que tem vírgula, porque eu tenho um número com vírgula que é maior do que 1. Né? Ela citou o exemplo do 1,5. O 1,5 é maior do que 1. Então está aqui dentro das crescentes. Tá? Atenção! E para não fugir da regra, a gente traz sempre aqui, né, uma ideia de mapa mental para vocês se inspirarem, né? Quem sabe dá certo. A função exponencial, né, ela é desse tipo aqui, onde o A é a nossa base. O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Olha que legal que ele colocou aqui, né? Ele ou ela, né? Aqui ele nos diz que é decrescente quando o A está entre 0 e 1, ou seja, amarelinho aqui, ó. E crescente quando A é maior que 1, que é o verdinho aqui, ó. E elas se cruzam no mesmo ponto, né? O ponto 0 e 1. Perfeito. Imagem sempre positiva, porque não desce abaixo do eixo X. E aqui mostrou alguns exemplos, né? Onde a gente vai fazendo a substituição no X e vai tendo resultados em Y, que é a nossa máquina de calcular. Tranquilo? Então, muito bem, é assim que a gente faz a revisão e claro que agora tá com você. Hora das atividades de sala. Até já! E claro,
Tranquilo? Como foi? Uma parte gráfica. Eu achei fácil. Achou fácil? Lembrando sempre que o A tem que ser maior que 1 e diferente de 0, tem algumas condições, né? Mas eu acredito que fez todas? Tudinho. Tudinho? Tudinho. Tudo Eu certadinho? vou só dar o tique de certo. Tique de certo? Professora Adelina fez tudo? Aqui ela faz tudo o tempo todo com a gente, né? Vamos então juntos resolver as atividades de sala e tirar as possíveis dúvidas. Olha lá. Pergunta de número 1. O crescimento e decrescimento da função exponencial é definido de acordo com o valor da base A. Com base nisso, classifique as funções abaixo em crescente ou decrescente. E aí a gente vai analisar quem? A nossa base, né? O nosso A. Quem é o nosso A aqui? 0,4. 0,4. Tá fora de ordem aqui, mas não tem problema, né? Quem é o nosso A aqui na letra B? 2, né? 2. Quem é o nosso A na letra C? É o 3. É 3. Quem é o nosso A na letra D? 0,25. E quem é o nosso A na letra E? 5. 5. Sempre a nossa base, né? Beleza? Beleza. Tá. Agora eu vou analisar se esse A é maior que 1 ou está entre 0 e 1, né? Esse aqui, Bom, ele é 0,4? entre 0 e 1. E 1. E esse? Maior que 1. Maior que 1. E o nosso 3 também é maior que 1. 0,25? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1. E aqui, maior que 1. Então, E 1 temos... Maior que 1. Né, maior que 1, não maior que 0, né? Maior que 1, maior que 1. Vamos lá, então. Agora, com base nisso, a gente pode dizer se é C, de crescente, ou D, de decrescente, né? A primeira, se está entre 0 e 1, decrescente. Decrescente. A segunda, crescente. Crescente. A terceira, crescente. A quarta, decrescente. E a última, crescente. Então, o primeiro passo era só fazer essa análise, tá? Lembrando sempre que f de x e y é a mesma coisa, tá? Beleza. Tranquilo? Então vamos à pergunta de número 2, olha lá. Dada a função exponencial f de x igual a k menos 4 elevado a x, sabendo que essa função é decrescente, o valor de k está entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 ou 5 e 6. Então, Temos uma função. temos uma função, né? E quer saber com relação a esse K que está aqui dentro, né? Olha lá, então, esse vocês não passaram pra gente, então eu não consegui fazer. Então, a gente faz junto com vocês agora, tá? Quem é o meu A? O meu A é quem está aqui dentro, não é? É k menos 4. Isso, então o meu A é o K menos 4, é a minha base. Isso. Né? Para ser decrescente, a minha base tem que estar entre 0 e 1, né? Então, minha base tem que estar entre 0 e 1. Então, esse K menos 4 tem que ser o quê? Maior que 0 e menor que 1, né? Isso. Isso mesmo, na nossa reta lá a gente não falou? Ele é decrescente, né? Então, aqui está entre 0 e 1. Esse K menos 4, tudo isso aqui dentro, a minha base tem que ser maior que o 0 e menor que 1. Então, a gente vai fazer duas análises, né? Uma análise fazendo ele K menos 4 sendo maior que 0 e a outra K menos 4 sendo menor que 0. Que 1. Que 1, né? é 1. Maior que 0 ou menor que 1. Vamos lá, então. O meu K vai ser maior que, tá menos 4, passa para o outro lado. Mais 4. Mais 4. Lembra que a gente viu as inequações lá também? Lá na função do primeiro grau? O K tem que ser maior que 4. E aqui, menor que 1, o menos 4 passa para o outro lado positivo, mais 4. Então, o meu K tem que ser menor que 5. Se tem que ser maior que 4 e menor que 5, tá entre 4 e 5. E 5. Simples assim. Beleza. Mas o professor não falou que o decrescente tem que estar entre 0 e 1? Sim, entre 0 e 1. E para esse K menos 4 ficar entre 0 e 1, o K tem que ser 4, porque 4 menos 4 vai dar 0, ou entre 5, porque 5 menos 4 é 1. 0 e 1. Isso, entre 0 e 1. Não pode ser o 0 e não pode ser o 1, porque a bolinha é aberta. Então, por isso que é só maior e só menor. Não é maior igual, menor igual, tá? Beleza, beleza? Vamos fazer agora a questão de número 3, onde a gente faz uma análise do gráfico. Olha que legal.
O gráfico a seguir é a representação de uma função exponencial. Tá lá, temos lá a função exponencial. Já sabemos que é, né? Já Porque temos várias olha aqui, informações. várias informações. Era que passa no ponto 0 e e 1. 1. Olha lá, o menos 2 deu 4, não é? Olha lá no gráfico. E a pergunta é... Analisando o gráfico, a lei de formação dessa função exponencial é... Ih, pessoal, não sei fazer isso não. Não aprendi não, só sei construir o gráfico. Destruir o gráfico eu não consigo não. Só construir, destruir. É difícil. Primeiro passo, só de olhar para ela a gente já sabe se ela é crescente ou Decrescente. decrescente, né? E aí, o que vocês acham aqui? Decrescente. Sente, tá diminuindo, né? tá decrescendo. diminuindo. Se é decrescente, vamos ver aqui. Não pode ser nem a letra A e nem a letra C. Decrescente. Né? Se ela é decrescente, o A dela está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, não pode ser 5, não pode ser 2. Pode ser o 0,2. O gabarito tá desalinhado, né? Na Saiu verdade, a é elevado a x, potência. né? Tá? Aqui é tudo elevado, tá, gente? Elevado a x. Aconteceu alguma coisa aí. Elevado a x, às vezes é por conta do equation, né? Aham. Menos x, que a gente usa o equation para digitar as equações. Então, 0,5 elevado a x, ou 0,2 elevado a x, ou 0,5 elevado a menos x. Certo? Bom, mas já excluímos duas opções, não é? Que é o 2 e o 5. Por que nós excluímos? Porque 2 e 5 vão nos fornecer uma função crescente. E essa é decrescente. E a gente tem um ponto que a gente tem certeza aqui, né? Ó, o menos 1 com O 2. 2. Esse ponto, menos 1 para x e 2 para y, a gente tem certeza. Além desse, né? Mas esse serve para todas, né? Então, fica difícil. Fica difícil. Mas com esse menos 1 e 2, a gente pode chegar em algum lugar, não pode? Com 1 também, não é? Porque todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então, se nós acharmos quem é a imagem do 1, nós já conseguimos descobrir quem é a base da nossa função. Pode ser também. Porque a base elevado a 1 vai ser a própria base. E nesse ponto aqui também, né? Vamos substituir nesse? Vamos. Pode ser? Então, eu já sei que a minha função é do tipo f de x é igual a elevado a x. a x. Se eu sei que o meu ponto é aqui, esse aqui, né? Menos 1 para x e 2 para y. No lugar do f de x eu vou colocar 2. No lugar do x eu vou colocar menos 1, né? E o que a gente tem com o expoente negativo? Muda a base, inverte a base. Né? Então vai ficar 1 sobre 2 é igual a A elevado a 1, que é igual a A, né? Ou seja, o meu A, a minha base é 1 sobre 2. E o que é 1 sobre 2? 0,5. Então achei o meu A, posso marcar a alternativa correta. 0,5 elevado a x. Achamos o valor de A, substituindo um dos pontos do meu gráfico. Beleza. Não é difícil, né? Só é uma análise gráfica que a gente vai aprendendo a fazer aí conforme prática, né? Praticando. Vamos à questão do Enem? Vamos lá? Vamos. Se liga no Enem, a perguntinha de hoje é... Dado uma função dos reais nos reais, com a lei de formação f de x igual a elevado a x, em que a é um número positivo diferente de 1, julgue as afirmativas a seguir. Ele disse que A é positivo, então é maior que 0. Maior que 0. E A é diferente de 1. Beleza. O A é um número positivo diferente de 1. Julgue as afirmativas a seguir. Vamos ver. Essa função será crescente se o A for positivo? O A ser positivo me garante que a função é crescente? Ou para a função ser crescente, eu preciso ter uma outra informação que não é essa de ser positivo ou negativo? Não é suficiente, né? Não é. Não é suficiente. Porque 0,1 é positivo, mas ela não é crescente no 0,1. 0,5 é positivo. É positivo, mas não é crescente. Não garante que é crescente. Então, falso, né? Falsa. Então, letra 2. Letra 2. Letra 2. Na letra 2, a número B, nós vamos ver que... Mas, ó como fica legal. Você busca um exemplo prático para ver. A letra 2
do número B. Vamos lá. Nós estamos facilitando a vida, né? Letra 2, vai, fala logo. Se x for igual a 0, X igual a 0. o domínio. Então, o f de x é igual a 1, a imagem é 1. Se o domínio é 0, a imagem é 1. Sim, porque todo número elevado a 0 é 1, né? Então posso afirmar isso aí, né? Posso. Verdadeiro. Agora, a letra 3. Essa é uma função exponencial? Claro que é, né? Do tipo f de x igual a elevado a x. Verdadeira. Então, somente a afirmativa 1 é falsa, né? Legal, somente a 1 é falsa. Beleza, só uma análise aí, né? A gente tem que fazer a leitura direitinho, interpretar e verificar se, às vezes, o que está dizendo nessa afirmação pode até ser verdadeiro, mas é suficiente para que a gente possa afirmar, né? Então é isso que a gente tem que fazer, essa análise aí bem direitinho, tá? Isso mesmo, beleza. É uma condição, não é? Da função exponencial. Tem que ser positivo o A, mas não garante que ela vai ser crescente. E agora vamos à resposta do nosso Brincando com os números. Vamos lá, que a gente tinha um octógono, né? Vamos relembrar a galera aqui. Lembra que a gente tinha um octógono, né? 8 lados e cada lado tinha um valor numérico. Tinha um número. E estava faltando um valor. Tinha uma interrogação lá faltando um valor e a pergunta era: que valor é esse, né? Essa interrogação vale o quê, minha gente? Vamos lembrar aqui então? Olha, a pergunta era assim. Tá aqui, que número substitui a interrogação? E aí, a primeira pergunta, antes de dar a resposta, conseguiram descobrir alguma coisa que acontece com esses números? Porque aqui o que está acontecendo? Estão brincando com os números, literalmente. Tem um, tem outro, aparece outro, tem um, tem outro, aparece outro, tem um, tem outro, aparece outro. Qual é que tem que aparecer aqui, então? Muito fácil. Nós fizemos uma que tinha, acho que era um octógono também, não lembro, mas que tinha uns números cruzando assim, ó. E esses números que estavam opostos, eles eram feitos uma operação com eles e resultavam no outro. Verdade. E aqui? Acho que é mais ou menos por aí, né? Vamos lá, vamos ver a solução? Como a gente vai identificar o número que está faltando? Olha lá na telinha, então. A gente vai ver que se eu multiplicar os 6 vezes o 10, dá o 60. Isso, que são as bases, né, que tem apoiando 60 lá, ó, 6 e 10. São os ângulos inclinados que vai dar lá de cima, né? Então se eu multiplicar aqui 5 vezes 6, deu 30? 30. E o 5 vezes 9? 45. Então é só fazer 9 vezes 10. 9 vezes 10. Com certeza, né? 9 vezes 10, 90. E é a resposta aí da nossa interrogação. Beleza. Será que a galera acertou? Ou a nossa aluna tá meio brocochô hoje, mas tá valendo. É mesmo, né? Ela Não tá animada, não tá né? legal, não sei não. O que tá acontecendo, mas vamos animar, galera. Nem tudo está perdido. Hoje é dia de alegria, né? E aí, então, que número substitui a interrogação? É o 90. Foi boa essa, gostei. Essas assim também que trabalha com figuras geométricas e valores, faz parte aí de um raciocínio lógico bem legal, bem bacana. Botou uma figura geométrica, né? Botou um relógio com números, ele sempre vai fazer uma jogada com esses números. E você vai olhar, a jogada está onde? Nos paralelos, que estão ali do mesmo lado, nos que estão opostos, você vai ter que procurar. E é questão de parar e pensar. É igualzinho brincar com a Torre de Hanoi. Se você vai muito afoito, muito afobado, você quer logo jogar para do meio. E às vezes tem que jogar para da ponta. E já resolvia muita coisa. Então, e é claro que isso você vai criando hábito, né? A mesma coisa que os nossos raciocínios lógicos aqui, né? Mas vocês não colocam sempre do mesmo jeito. Não, porque a gente quer desafiar vocês das mais diversas possíveis possibilidades aí, né? Então, é assim mesmo. Mas praticando, a gente vai longe, certo? Ficamos por aqui em mais uma aula muito legal. Na próxima, a gente tem as aplicações da função exponencial. Então, a gente vai mostrar para vocês onde é que a gente realmente, de fato, vivencia essa função. E também um quiz, né? Estamos precisando de um quiz aí para dar aquela movimentada no porque povo. Nem tem como aplicar em biologia, em física, em química, se eu nem sei fazer ainda na matemática. Verdade, para aplicar, eu tenho que entender aqui direitinho. Né? Então, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.